Bem, gente, por essas orelhinhas e pelo título, já dá pra saber sobre o que vai ser esse vídeo de novo. Dessa vez, eu quero falar sobre a segunda etapa do processo seletivo pra trabalhar na Disney. Na verdade, hoje faz exatamente um ano da minha entrevista no ano passado. Então eu quero contar um pouquinho sobre como foi essa minha entrevista. Eu vou dar o meu relato completo, porque eu eu gravei um áudio contando tudo assim que eu saí. Então eu tenho todas as perguntas e tudo que a gente conversou na minha entrevista. E também vou dar umas dicas, porque pra mim foi uma das minhas formas de me preparar, assistir vídeos de dicas e tudo mais, então quero compartilhar isso pra ver se ajuda vocês aí também. Dá pra tirar essa coisa, né? Então, nesse ano, assim como nos últimos anos, as entrevistas vão acontecer no World Trade Center. É um prédio muito chique, onde tem a Rádio Disney, em São Paulo. E nós sabemos como é São Paulo, né? O trânsito a gente não tem como prever, então a minha primeira dica de todas é se adiantem. Se vocês estão ficando longe, se planejem pra chegar uma hora antes que seja. Tem um shopping do lado do World Trade Center, vocês podem ficar lá na praia de alimentação. Eu, na verdade, eu fiquei no Autumn Suites, que é, tipo, 5 minutos caminhando do World Trade Center. Então, outra dica, na verdade, se vocês forem ficar em hotéis, se hospedem lá perto, porque isso pra mim foi essencial. Eu me arrumei com muita calma, e mesmo assim eu caminhei até o lugar, tipo, com 30 minutos de antecedência, porque, sei lá, vai que eu caí dentro de um buraco, não sei. Então, eu me antecipei igual. Sobre o look. Na minha opinião, é legal colocar alguma referência da Disney, tipo assim, um botãozinho. Eu, por exemplo, eu fui com um botãozinho do Pluto no meu terninho, então eu fui de terninho, sapatilha. Eu vou colocar a foto de como eu fui. Mas coisas discretas, sabe? Tipo, pode fazer referência à Disney, tu tá indo pra uma entrevista de emprego da Disney, mas não exagerar, assim, sabe? Tentar mostrar que não, tu não tá indo pra um parque, tu tá indo pro World Trade Center numa entrevista de emprego, sabe? Na maior empresa de entretenimento do mundo. Sem botar pressão. Sobre se preparar. Se vocês entrarem naquele grupo do Facebook, que é o Futuros, que é o grupo onde tem pessoas que já foram, que querem ir, que estão indo pra Disney trabalhar, tem um banco de dados de perguntas, de todas as perguntas, de todas as entrevistas feitas já. Muita gente se baseia muito nessas perguntas pra estudar. Eu usei essas perguntas, mas eu acho que a gente tem que ter uma cautela, assim, na hora de usar essas perguntas. Por quê? Porque já aconteceu, eu sei de gente que ficou muito nervosa e, tipo, travou porque fizeram uma pergunta que a pessoa não estava preparada pra ser perguntada e aí travou e esqueceu o inglês, esqueceu o nome da mãe, esqueceu tudo na hora. Então eu acho que, assim, é uma coisa muito perigosa, sabe? Como eu fiz? No dia anterior da minha entrevista, eu e a Lizzie foi comigo, né, pra São Paulo, e eu e a Lizzie sentamos no quarto do hotel e ela foi me fazendo as perguntas e eu fui respondendo. Mas, tipo assim, eu não tentei decorar as palavras que eu usei, nada assim, sabe? Eu só fui fazendo pra me deixar mais tranquila, pra saber qual tipo de pergunta poderia ser feita. Mas é mais uma forma de tu tentar se preparar e mais psicologicamente do que tu realmente decorar as perguntas. E mesmo que tu seja perguntado uma coisa que tu decorou já, vai ficar muito mecânico. E isso é uma coisa que essa entrevista não é. Essa entrevista é totalmente diferente da primeira. Vocês vão estar ali tendo uma conversa, o recrutador vai estar ali querendo te conhecer. Tem horas que tu para e pensa, tipo, meu Deus, eu realmente tô numa entrevista de emprego, porque isso parece que eu tô com uma amiga conversando, sabe? E se tu não souber responder uma pergunta, não tem medo de falar que não sabe, sabe? Tu não passou pelo treinamento ainda, tem coisas que tu realmente não sabe. E não tenha medo de dizer, olha, eu não sei, mas com certeza no treinamento eu vou aprender. E mesmo se nessa situação eu não souber direito o que fazer, eu vou chamar um coordenador, vou sempre prezar pela segurança do guest e tudo mais. Então, sejam honestos, sejam transparentes, mostrem quem vocês são de verdade, que acho que essa é a coisa mais importante. É muito mais importante do que decorar a pergunta e resposta. Até porque a maioria das perguntas não tem resposta certa. Uma coisa que eu recomendo fortemente ser feito também é fazer um textinho. Em inglês, claro. Escreve um textinho sobre tudo que tu gostaria de falar sobre ti. Ah, eu tive a experiência de trabalho tal, eu fiz intercâmbio, eu não sei o que, como se estivesse se apresentando nesse textinho. Porque esse textinho vai ajudar pra ficar na tua cabeça, pra na hora que tu estiver na entrevista, em algum momento tu pensar assim, nossa, eu queria muito falar sobre essa minha experiência e a gente não foi pra esse lado ainda. Vou encaixar agora, sabe? Lembrem que vocês estão ali vendendo o pão de vocês. Vocês têm que falar tudo que vocês querem falar de qualidade sobre vocês. Então, eu acho que é muito mais
a gente que faz a entrevista, se a gente tiver a habilidade de puxar pros lados, pros nossos pontos positivos. Eu não consegui falar tudo que eu queria falar. Por mais longa que seja a entrevista, a gente nunca consegue falar tudo que a gente queria. A gente sempre sai pensando, eu devia ter falado tal coisa, sabe? Mas é uma forma já de se preparar um pouco melhor pra isso, pra tu colocar no papel e lembrar até do vocabulário em inglês e tudo mais, das coisas que tu quer falar sobre ti e de como tu quer conduzir essa conversa. Uma coisa, além desse textinho, que eu acho essencial é vocês terem em mente o motivo de vocês quererem trabalhar na Disney. Essa foi uma das primeiras perguntas que a minha entrevistadora me fez. Eu tive isso desde a primeira entrevista muito bem detalhado na minha cabeça, assim. Eu procurei um motivo e procurei alguma coisa a mais que eu sabia sobre a empresa para tentar encaixar nesse motivo. Então eu falei que além de toda a magia e felicidade que a Disney cria, eu queria também ver de dentro como que funciona o treinamento. Porque pra mim, me surpreende muito como que a Disney consegue treinar pessoas do mundo inteiro num período tão curto de tempo. Porque assim, às vezes o treinamento é tipo assim, 1 semana, 2 semanas. E nesse tempo assim, a Disney consegue transmitir através dos funcionários tudo que ela acredita, tudo que ela preza. O atendimento ao cliente e o sucesso do cliente, né? Que todo mundo sai feliz e satisfeito. Então eu peguei essa parte do treinamento e usei como uma das minhas fontes do meu motivo, sabe? Pra acrescentar um pouco a mais. Porque eles não querem saber que a Disney é a maior empresa de entretenimento do mundo, que vocês sempre sonharam em ir pra Disney, que... Enfim, sabe? Tipo, isso eles estão ouvindo o dia inteiro. Porque a Disney é a maior empresa de entretenimento do mundo, eu quero ter essa experiência. Tu pode falar isso, mas tu tem que acrescentar alguma coisa a mais pra ter um diferencial. Porque isso eles já sabem e isso todo mundo vai falar. Sobre ser o teu sonho conhecer a Disney, tenta não focar muito nisso, sabe? Tenta não focar que tu gosta da Disney desde criança. E eu até falei um pouco isso também. Depois eu vou pular essa parte no meu relato, só pra não ficar tão chato pra eu repetir de novo. Mas teve uma hora também que eu comentei, eu sempre gostei da Disney quando eu era criança, mas a Disney foi se transformando o significado dela pra mim ao longo dos anos. Hoje em dia, eu admiro a Disney muito mais como empresa do que só a parte do entretenimento, né? Então eu acho que é legal a gente tentar prezar isso, de mostrar que, ok, teve um momento que eu fui muito apaixonado pela Disney, por querer conhecer os parques e tudo mais, mas hoje em dia a empresa vai me agregar muito. Tentar mostrar que tu não tá indo só pra ir pra Disney, porque se fosse isso, tu ia estar numa agência de turismo. É óbvio que a gente quer ir pra Disney, entrar nos parques de graça, conseguir uns ingressos pra família, conseguir uns descontos no merchandising, mas a gente não vai falar isso na hora da entrevista, pelo amor de Deus. E falando sobre os recrutadores, tentem não pesquisar sobre os recrutadores, porque isso só vai te deixar nervoso, sabe? Tu só vai ficar pensando, tipo, não, esse aqui tem fama de ser muito grosso, esse aqui tem fama de não aprovar tanta gente. Isso não é verdade. Eles foram escolhidos pra recrutar pessoas pra trabalharem na maior empresa de entretenimento do mundo. Com certeza eles são muito preparados, todos eles, cada um tem o seu jeito, e isso pode acabar te fazendo ir já com um preconceito de, tipo, ficar mais nervoso ainda se tu pesquisou sobre um cara e não gostou muito do que falaram sobre ele, e aí tu cai com essa pessoa e aí tu já vai nervoso, sabe? Tentem não pesquisar, sério. Eu acho que a melhor coisa é não pesquisar sobre, ir de cabeça aberta, ir preparado pra dar teu melhor e tentar o mínimo te dar motivos pra ficar nervoso, entendeu? Nesse momento. Eu, na verdade, eu tentei não pesquisar, eu juro que eu tentei. Mas no dia anterior, como eu disse, eu assisti vários vídeos de dicas da segunda entrevista e tudo mais, e eu acabei caindo num vídeo do canal Segunda Estrela Direita, e elas fizeram uma entrevista com a Regina. A Regina, pra quem não sabe, é a única recrutadora da Disney que é brasileira. E eu acabei assistindo esse vídeo porque eu não sabia nada sobre a Regina, eu só sabia que ela era brasileira, eu não sabia de onde ela era, eu não sabia que ela tinha sido Attractions, eu não sabia quanto tempo ela trabalhava na Disney, eu não sabia nada sobre a vida dela. E aí eu caí nesse vídeo e resolvi assistir. A Lizzie até me xingou, ela falou, Lari, tu disse que tu não ia ver nada sobre os recrutadores. Eu falei, mas esse vídeo parece ser tão legal. Vou assistir. E tipo, eram 6 recrutadores, não tinha tanta chance assim de eu cair com a Regina. Caí com a Regina. Sério, foi assim, eu não sei o que aconteceu. Eu tava lá sentadinha na sala de espera e a Regina me chamou e eu fiquei, meu Deus, é ela. Eu vi o vídeo dela ontem. Eu não recomendo, tipo assim, eu não fiquei nervosa por causa disso. Na verdade, até, como eu vou contar agora como foi a minha entrevista, até me ajudou em alguns momentos. Bora pro meu relato.
Então, como eu disse, ela me chamou, eu tava ali na salinha de espera, ela me chamou. E aí ela veio, como é que tá sendo teu dia, não sei o quê, como é que tu veio aqui pra São Paulo, tu é daqui? Aí eu falei, não, sou de Porto Alegre, blá, blá, blá. Tipo assim, tu não percebe em que momento acaba a conversa e começa a entrevista, entendeu? Eu senti muito isso, pelo menos. Eu falei, eu vim ontem e tal, era dia dos pais, mas eu comemorei com meu pai no sábado pra poder vir pra São Paulo. Aí ela falou assim, e teu pai tá... Como é que ele tá se sentindo com a possibilidade de tu ficar 3 meses fora? Eu olhei e falei assim, não, ele tá super tranquilo. Aí que vem encaixar as coisas que tu quer falar sobre si. Eu já encaixei assim, inclusive eu já fiquei 8 meses na Austrália, então ele tá super de boa, ele já ficou muito mais tempo longe de mim. Dela, sério, que legal. O que tu fez lá na Austrália? Aí eu falei, estudei marketing, não sei o quê. Aí a gente ficou falando um pouquinho sobre os meus estudos. Aí ela me perguntou assim, e quando é que tu voltou da Austrália? Aí eu falei, eu voltei no começo do ano. Voltei justamente pra fazer o processo seletivo da Disney. Ela falou assim, sério? E como é que tu descobriu o programa? E juro pra vocês, isso tudo assim, papo de amigas na parada do ônibus, entendeu? E aí eu falei, descobri porque a minha irmã já fez o programa 5 anos atrás. Aí ela perguntou o que a minha irmã era. Ela era Character Attendant. Inclusive, é a role que eu quero ser, não sei o que. Pra quem não sabe, eu queria ser Character Attendant. Não fui. E aí ela falou assim, por que tu queria ser Character Attendant? Aí eu falei que pra mim esse é o momento mais mágico da Disney, que é o encontro dos personagens com as crianças, com as pessoas que estão indo lá pra tirar foto com os personagens. Pra mim, o Attendant é o que dá vida aos personagens, né? É o que mantém a integridade e a magia. E aí, nessa hora que eu falei da integridade do personagem, ela perguntou o que é Character Integrity, que é a integridade do personagem. É justamente a magia estar viva, é tu contar alguma história que vai fazer com que a criança continue acreditando que aquele personagem é real. Aí ela virou pra mim e falou assim, então me diz uma situação em que tu, como Character Attendant, manteria a integridade de um personagem. Aí eu falei, bom, se eu estivesse cuidando, por exemplo, da fila da Bella, e aí ela tivesse que ir embora pro intervalo, coisa assim, eu ia virar pras crianças e dizer, olha, a Bella tem que ir embora agora, porque ela vai ter um jantar com a fera, mas daqui a pouco ela volta. Ia contar alguma historinha assim, pra fazer com que as crianças se mantivessem naquele ambiente da história da personagem. Aí ela deu um sorrisinho assim na hora. Arrasei, pensei, nossa, tô contratada, serei Character Attendant. Ela virou pra baixo, olhou meu currículo e perguntou, me conta das tuas experiências de trabalho, então. Aí eu falei, então, na Austrália eu trabalhei de garçonete, eu já fui professora de inglês, e tudo nisso assim, tentando dar, por exemplo, falando de garçonete na Austrália, eu falei que lá eu aprendi bastante sobre atendimento ao cliente e tudo mais. Quando eu dei aula de inglês, eu aprendi a lidar com criança, que eu dava aula de inglês pra criança, tentando ganhar pontos com ela, sabe? Falando as coisas essas experiências que me ajudariam pra trabalhar na Disney. Aí ela deu um discursozinho que eles têm que dar, falando que trabalhar na Disney eu teria que levantar peso, ficar horas em pé e não sei o que, se eu estaria ok com isso. E aí ela falou, provavelmente com o teu trabalho de garçonete tu já deve estar ok com isso também. Aí eu falei, não, sim, super ok e tal. Inclusive, nesse trabalho de garçonete era eu que tirava o lixo. Eu ainda falei assim, teve uma vez, inclusive, que eu fui tirar e tinha cacos de vidro dentro do lixo e não jogaram fora direito e cortou minha perna. Os meninos da cozinha não enrolaram no jornal como deveria ter enrolado. E aí eu cortei a perna, ela ficou tipo, nossa, não acredito, não sei o que. Aí eu falei, pois é, não pensaram na safety, né? E aí ela deu risada, tipo, da minha tenteada de puxar saco, né? E aí veio o momento que eu pensei, ferrou, vou embora pra casa chorando, nunca mais vou trabalhar na Disney. Que ela perguntou das minhas tatuagens. Ela perguntou quais tatuagens eu tinha, eu falei, olha, eu tenho essas 2 no pulso. A do braço eu falei pra ela, mas as camisetas de manga curta já cobrem. Ela falou, tipo, não, essa aí é tranquila. E ela ficou mais preocupada com as do pulso. Ela falou, então, tu vai provavelmente ter que colocar maquiagem pra cobrir, ou ficar sempre de manga comprida e tudo mais. Não mencionem band-aid, gente. Assim, o ICP inteiro com band-aid no pulso, ninguém falou nada. Mas na entrevista não falem sobre band-aid porque eles dizem que é anti-higiênico e que não é pra usar band-aid. Mas lá na hora eles estão ok com band-aid, então... Não sei. Mas ela falou só da maquiagem e tal, e quando eu falei do band-aid, ela meio que me reprimiu. E aí ela disse, mas isso corta bastante as roles que tu pode ser. E aí eu falei, como assim? Dela, tu não vai poder ser custódio. Eu já sabia que não podia ser merchan e quick. Mas ela disse que basicamente eu só poderia ser attractions, character attendant, que eram as minhas 2 primeiras, então
ok. Character Performer e Costuming. Performer e Costuming eu não queria muito ser, mas apesar de as que sobraram terem sido as que eu mais gostaria de ser, eu fiquei um pouco chateada porque cortou pela metade, né, as minhas opções, e eu fiquei pensando, tipo, que isso poderia tirar as minhas chances de passar, pelo jeito que ela falou e tal. Ela me meteu um medinho. Mas aí, assim, a conversa foi muito... O que ela falou de role foi mais de character attendant, então eu realmente tava com uma esperança de ser character attendant. Mas depois a gente começou a conversar e ela começou a dar a entender que eu ia ser attractions. Por exemplo, ela me perguntou qual que era a minha atração preferida da Disney, e aí eu falei que era o Filler Magic, que é aquele teatrinho muito bonitinho do Pato Donald, e eu falei que eu sempre choro assistindo. E aí ela falou, nossa, não acredito, eu assisti a inauguração. E aí ela começou a me contar a história da inauguração e de tapete vermelho e não sei o que. Eu juro, eu não consegui prestar muita atenção na história dela, porque pra mim, ela contando uma história foi um momento de eu, tipo, tentar repassar na minha cabeça tudo que eu já tinha falado, tudo que faltava eu falar. Foi um momento pra eu relaxar, assim, respirar fundo. E eu só fiquei olhando pra ela, mas, tipo, eu não lembro direito a história que ela me contou. Aí eu falei também um pouco que outra atração minha que eu gostava muito era Rock and Roller Coaster. Aí ela falou assim, mas tu sabe que provavelmente tu não poderia trabalhar lá, porque o treinamento é muito longo, tem muita coisa de segurança e tudo mais. E, tipo assim, ela já tava dando a entender que eu ia ser attraction, sabe? Tipo assim, eu sinto que eu não deixei muito claro, sabe? Eu tentei, ao mesmo tempo, focar muito em, tipo assim... Independente da função que eu esteja desempenhando ou da tarefa que me derem, o que eu quero mesmo é estar trabalhando lá, é criando magia para as pessoas todos os dias, fazendo as pessoas que estão visitando o parque mais felizes e que elas estejam um momento bom lá dentro. Tipo assim, eu tentei muito focar nesse lado, então eu acho que eu podia ter forçado um pouquinho mais a barra nesse negócio de character attendant, mas eu tava muito mais preocupada em... Tipo assim, tá, ela cortou quase todas as minhas roles por causa da tatuagem. Então eu vou deixar bem claro que eu vou ser feliz em qualquer role que ela me bote, sabe? E fui muito feliz, sério. Hoje em dia eu penso que talvez ser character attendant não fosse pra mim, porque eu não tenho impulso firme pra dizer, tipo, pra uma criancinha que a princesa tá indo embora e não vai mais voltar no dia de hoje, ela não vai poder tirar uma foto com a princesa, sabe? Eu acho que meu coração ia quebrar todos os dias, então... Eu acho que tudo acontece por um motivo. Como eu disse, eles são muito bem treinados pra saber exatamente onde te colocar. Eu não sei, eu tenho essa sensação de que todo mundo acaba caindo no lugar que era pra cair. Mas não tenham medo de pedir, não tenham medo de dizer qual parque vocês gostariam de trabalhar. Eu falei que o Hollywood Studios era meu preferido e eu caí no Hollywood Studios. Então, assim, não tenham medo, a tenteada é livre. É só dizer, tipo assim, eu vou ser feliz de qualquer jeito, em qualquer lugar, mas eu gostaria de ser tal coisa em tal parque. Ó, o avião passando. E aí, então, por último, ela me perguntou se eu tinha mais alguma pergunta pra fazer pra ela. E eles acabam sempre perguntando isso. É ideal pensar antes numa pergunta, justamente pra esse momento, porque eu acho que é interessante tu ter alguma coisa a mais a acrescentar, né? Ou então alguma coisa a mais pra pedir. Puta que pariu! Tá tendo ataque aéreo em Canoas. Só pode. E aí foi isso. E essa foi a minha entrevista. Amei cada segundo. Espero que vocês gostem tanto quanto eu gostei. Espero que seja um momento relax pra vocês, que seja divertido, que seja um momento de vocês já estarem ali naquela atmosfera da Disney. Eu sempre digo que pra mim o ICP começa muito antes do dia que tu embarca pra Orlando, sabe? Todo o processo seletivo já é parte do programa, já tá sendo uma memória que tu tá criando ali. Independente se vocês passarem ou não, já vai ser uma experiência incrível de entrevista de emprego, de aprendizado e tudo mais. Vocês chegaram até aqui, tenho orgulho de vocês agora e tenham um pensamento positivo de que vocês vão passar. Eu tenho certeza que a maioria aí vai passar. Desejo muita sorte pra vocês. Muita calma, como eu já disse milhões de vezes nesse vídeo, muita calma, porque o nervosismo é a pior coisa. Me sigam nas redes sociais, sigam a Lizzy também no Instagram. Eu tenho o Instagram do ICP, pra quem não sabe, eu relatei tudo o que aconteceu lá, eu tenho nos meus destaques da semana 1 até a semana 10. Basicamente eu fiz um diário do ICP, assim. Se quiserem me chamar pra me contar como foi a entrevista de vocês, pra tirar alguma dúvida, pra conversar sobre, eu adoro falar sobre isso. E é isso, curtam o momento, aproveitem e desejo muito Pixie Dust pra vocês. Ridícula. Beijo, tchau!